E agora vamos falar sobre as regras do mundo virtual. Semana passada, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet, a primeira lei oficial brasileira que regula as relações na internet, considerada como uma espécie de constituição para o uso da rede no país. Aqui no estúdio recebemos a visita do advogado e professor de Direito Eletrônico, Rafael Rios Chaia Jacob. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Antes de começar a nossa conversa sobre essa questão do Marco Civil, nós vamos mostrar uma situação que aconteceu com uma jornalista. Pode rodar as imagens? Essa é a Joelma Belchior, uma colega nossa. Ela teve problemas com a chamada neutralidade de rede. Ela contratou um pacote de internet de uma operadora telefônica que dizia ser ilimitado. Mas antes do mês terminar, a jornalista ficou na mão e só depois de acionar o PROCON ela conseguiu cancelar esse pacote. Ela vai explicar para a gente agora essa história direitinho. Vamos ver. Me ligou a operadora no meu celular oferecendo o serviço de internet, apenas a internet. Por R$ 49,90 eu teria um acesso ilimitado com a maior velocidade que tinha disponível naquela época. E aí eu achei muito barato, eu contratei na mesma hora, né? Eu falei, R$ 49,90 não tem, contratei. Aí tá, usei a internet uns 20 dias, aí estou lá em casa trabalhando, né, porque eu preciso do meu computador, preciso do meu celular, eu trabalho com isso. E aí travou tudo. Aí quando travou tudo, eu peguei o meu notebook, falei, estragou, tá com vírus e tal. Aí fui num amigo meu que é técnico de informática, falei para ele, olha, ó, dá uma geral no meu notebook, ele tá devagar e tal. Ele falou assim, não. Aí ele mexeu, falou, não, seu notebook tá ótimo. Falei, então qual que é o problema? O problema é a internet. Aí eu peguei e liguei na operadora. Olha, minha internet não está funcionando, tal, fica só que está abrindo e não abre nunca, tal. Aí eles disseram para mim, não, você alcançou o limite máximo de velocidade que você pode. Então agora é 250 alguma coisa, tipo a menor velocidade que tinha. E para ter a velocidade máxima, ou paga diário, ou então a senhora migra para um pacote de R$ 99,90. Aí eu não aceitei, claro. E liguei, reclamei na ouvidoria, tudo, e eles não deram um jeito que eu queria cancelar, e para cancelar eles queriam cobrar R$ 250. Aí eu fui no PROCON, aí eles tiveram que cancelar minha linha. Então, Rafael, vamos explicar para as pessoas direitinho como é que é essa questão da neutralidade de rede. Quando a gente fala neutralidade, a gente não entende muito o nexo com o que aconteceu com a Joelma. Sim. Por que neutralidade? O que muda com o advento do Marco Civil? Bem, o Marco ele foi aprovado, ele foi agora sancionado na Lei 12.965. Ele traz como um dos seus 3 pilares fundamentais no artigo 9º a neutralidade. A neutralidade diz que você, contratando um pacote de internet, você terá de navegar na velocidade contratada, não pode haver redução e não pode haver discriminação dos dados. Ou seja, se você contratar um plano de 20 mega, você tem de usar essa velocidade de 20 mega para o que você quiser. Não importa se você quer fazer downloads, não importa se você quer assistir vídeos, não importa se você quer só checar o seu e-mail. Você tem direito a 20 mega, ponto final. O caso dela é um caso de franquia, que hoje é muito comercializada por empresas de telecomunicação. Não só as móveis, como as fixas também. Você tem um limite de navegação, ou seja, a internet limitada acaba sendo um pouco limitada. Eles chamam de ilimitada porque eles não vão cortar o seu acesso, mas eles vão reduzir a sua velocidade depois de você atingir uma determinada franquia. Foi o que aconteceu com a Joelma. Foi o que aconteceu com ela. Ela contratou um plano de velocidade alta, ela navegou durante 20 dias, atingiu o limite de navegação e a velocidade dela caiu. O que a neutralidade da rede estabelece ao elevar a conexão de internet a um status de serviço essencial, que é o que o Marco Civil faz, a conexão de internet agora é um serviço essencial tanto quanto água e luz. Só pode ser interrompida por falta de pagamento. Eles não podem fazer qualquer redução. O uso da internet fica completamente livre para você fazer o que quiser. Então, o que aconteceu com a Joelma seria completamente legal. Não pode mais acontecer. O Marco Civil entra em vigor em 60 dias. A partir do mês de junho é o tipo de situação que não pode mais acontecer. Então, ela precisaria acionar o PROCON? Por exemplo, daqui a 60 dias, se isso ocorre novamente com ela, ela não vai ter essa necessidade. O Marco Civil a protege. O Marco Civil já a protege. Se a empresa se recusar, ela pode acionar o PROCON e pode homologar, pode inclusive entrar com reclamação na Anatel. Ela buscou o PROCON, pelo caso, pelo que nos parece, porque houve uma desinformação. Eles não deram todas as informações com relação ao pacote. Só que é uma situação complicada que hoje muitas empresas estão amparadas por cláusulas de contrato. Se você olha as cláusulas dos contratos que são assinados para conexão de internet, eles trazem uma série de limitações
que com o Marco Civil já não podem mais existir. Então, é complicado, porque você contrata por telefone, você não tem acesso Você a esse não contrato, leu o contrato, né? você não leu as cláusulas. Eles até falam, o contrato está disponível na página. Aí você fez o contrato pelo telefone, você vai lá no site, você vê o contrato e, opa, tem uma cláusula que eu não queria ter aceitado. É melhor fazer esse caminho, então. É melhor fazer esse caminho. Antes de contratar diretamente. Sempre procurar o contrato, tire todas as dúvidas, pergunte. Eles têm que te responder. Eles têm que te responder. E até a ligação é gravada, então você pode usar essa gravação a seu favor depois. Eles são obrigados a fornecer. Se não responder, nada feito, né, Rafael? Nada feito. Agora, vamos acompanhar o caso de uma outra pessoa, uma publicitária aqui da capital, que ela também teve problemas com a internet. Só que o caso dela foi com compras no cartão de crédito. Vamos ver as imagens? Essa é a Fernanda. Ela adora comprar pela internet, principalmente em sites chineses. É maquiagem, roupa, livro, não compra mais nada da maneira convencional. Mas a confiança era tanta que há um ano o cartão de crédito da jovem foi clonado. Imediatamente ela pediu ao gerente do banco o estorno da quantia. Uma grande revolta para a consumidora, já que além de ter seu cartão clonado, teve a privacidade violada. Vamos ver o que diz a Fernanda. Eu já era muito segura assim nessa relação de fazer compra. Minha senha até de onde eu fazia as compras, eu colocava a senha fácil, eu cadastrava meu cartão em qualquer coisa, assim, eu não tava realmente preocupada. Aí, tipo, já tinha o quê? Uns 3 anos que eu fazia compra na internet, nunca tinha acontecido isso, nada, assim, eu já ouvi falar de gente que tinha cartão clonado. Mas, assim, aí na hora eu já falei assim, melhor agora eu trocar todas as minhas senhas, trocar meu cartão, e quando eu for fazer uma compra, comprar com certeza que nada vai acontecer de ruim. Se for um site novo que você nunca comprou, você procura reviews na internet, se outras pessoas já compraram, se você olha assim, se realmente os produtos são bons, se eles realmente parecem com a foto da internet, porque às vezes eles colocam uma foto que não tem nada a ver com o produto, que é uma coisa que já aconteceu comigo também, que eu olho um produto na internet, ainda bem que foram os produtos baratos assim, tipo $1, mas realmente, tipo, também chateia, né? Que você espera que seja algo que pareça pelo menos com o que está na internet e chega nada a ver. Rafael, o Marco Civil dispõe sobre situações como essas? Bem, questões como essas já são regulamentadas pela lei. Nós temos o decreto 7.962, que entrou em vigor em 15 de março de 2013. Ele já regula a questão do comércio online. O consumo, né? O consumo. Ele é focado para comércio online. Mas a Fernanda reclama também da privacidade, da violação Sim, da privacidade. E esse é um assunto privacidade está previsto, é o segundo ponto principal do Marco Civil. O Marco Civil é formado por um tripé: liberdade de expressão, privacidade e neutralidade. A privacidade ela é garantida como direito fundamental do cidadão. Ele prevê punição? Para um caso como o dela, por exemplo? Não, as punições elas têm de ser regulamentadas. Algumas questões já estão reguladas, a exemplo da Lei 12.737, a Lei Carolina Dickmann, que criou o artigo 154A do Código Penal, que é o crime de violação de dispositivo informático. Se alguém invadir o seu computador, invadir sua conta de e-mail, fizer aí pegar sua senha, responde pela invasão de dispositivo informático. A clonagem de cartão de crédito também já está prevista, é crime de falsificação de documento particular. Também está previsto expressamente no Código Penal. Clonagem de cartão também já é crime. O que o Marco Civil vem é para reforçar agora com relação à privacidade. Ou seja, os seus dados são invioláveis, ninguém pode ter acesso às informações, e mesmo os dados que serão armazenados pelos provedores, como dispõe o artigo 15, só poderão ser acessados por ordem judicial e se você estiver respondendo a um processo. A exemplo do que acontece hoje com a quebra de sigilo telefônico, a quebra de sigilo bancário. Ou seja, mesmo nas disposições em que a lei determina que haverá um armazenamento dos seus dados, a sua privacidade ainda está garantida, porque ninguém pode ter acesso às informações, senão por força de uma ordem judicial. Deixa eu entender direitinho. Antes existem até hoje os hackers, né? Sim. Você está falando aqui do que não pode ser feito. Sim. Mas eles estão aí, eles agem, né? Acontece que no Brasil não havia nenhuma lei que dispunha sobre isso. Não havia, nós demoramos muito para fazer uma legislação que fosse eficaz, porque a gente sempre encarou a internet como só mais um meio de comunicação. Os primeiros projetos de lei que começaram a pensar em regulamentar a internet datam de 1999. A gente teve a antiga Lei Azeredo, que era o projeto de lei 84/99, e o substitutivo que foi o 076/2000.
mas são projetos de 13 anos atrás e que ficaram muito tempo parados. Ultrapassados. Exato. Só com a rediscussão realmente do Marco Civil em 2007, a sua consulta pública em 2009, a aprovação da Lei Carolina Dickmann em 2012 e agora a aprovação do Marco com a Lei 12.965, é que a gente está tendo agora um corpo robusto de legislação. Quer dizer, agora os hackers têm uma lei que prevê crime ali, né? A gente sempre trabalhou o seguinte, o Código Penal previa as condutas, mas você não tinha um instrumento para poder pegar. Você tem o Código Penal para definir crime de furto, de fraude, de estelionato. Então, em tese, eles agiam livremente? Agiam livremente. Eu posso dizer com total tranquilidade que até 2004, 2005, era muito difícil você promover uma ação que pegasse essas pessoas. Por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta de cabedal legal, a gente não tinha os instrumentos para alcançar as pessoas. Agora temos. Agora vamos falar rapidinho claro. do último pé do tripé, que é a liberdade de expressão. Que é a liberdade de expressão. A gente tem acompanhado muito aqui no telejornal muitos problemas envolvendo adolescentes que transmitem fotos, imagens, vídeos e acabam virando caso de polícia nessas questões que envolvem cunho sexual. Exatamente. As pessoas elas ainda acham que a liberdade de expressão é um princípio fundamental, está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. E as pessoas acham que a liberdade de expressão dá salvo-conduto para você dizer o que quiser. E não é isso. Liberdade de expressão permite que você fale. Ninguém vai lhe censurar. Você pode colocar o que você quiser na internet. Na sua rede social. Exato. Só que não existe liberdade sem responsabilidade. Se você falar... E ferir o direito de outrem... Você responderá por isso. E o Marco Civil garante isso, deixa isso claro e, mais importante, acabando com quaisquer dúvidas, deixando bem claro que a responsabilidade pelo conteúdo postado na internet é do usuário, não é da rede social, não é do provedor, é da pessoa física que está atrás do computador e que digitou aquela mensagem. E faz sentido, a gente tem visto muitos protestos de pessoas dizendo que o governo vai me espionar, o governo vai me censurar. Não vai, a lei deixa bem claro que você pode falar o que você quiser. Ninguém vai apagar a sua mensagem, ninguém vai deletar o seu Facebook, ninguém vai proibir você de falar. Só que você precisa ter a consciência que se você falar e se você violar um direito alheio, se você caluniar, se você difamar, se você injuriar, a lei existe e será aplicada. Tá certo. Obrigada pelas informações. Eu agradeço. Eu conversei aqui com o advogado e professor de Direito Eletrônico, Rafael Jacob. Aliás, o Direito Eletrônico é uma disciplina bem recente, né? Sim, começamos na universidade em 2009. Tá certo. Obrigada. Boa tarde, Rafael. Graças.